Há pessoas que pegam determinadas passagens da Bíblia para justificar o uso de instrumentos de percussão rítmica no culto, hoje em dia. Agora, nós temos que entender que a interpretação bíblica não é assim, simplesmente você pegar referências e justificar posições. Nós falamos isso no vídeo anterior. Você tem que entender a natureza interpretativa dos textos. Você tem que entender realmente sobre o que os textos estão falando. Você não pode desconectar um texto de seu contexto e aplicá-lo a uma outra situação de forma sem considerar questões preliminares, pelo menos. Exemplos. No Salmo 149, versículo 3, ali menciona que devemos louvar ao Senhor com flauta, aduf e harpa. Então veja que aparece aqui o aduf. Temos que louvar o Senhor com aduf, diz o Salmo. Esse é um dos textos que são utilizados por pessoas que defendem que hoje, no culto, na adoração, podemos utilizar os instrumentos de percussão rítmica. Outro exemplo, Salmo 150, versículo 4, onde fala que devemos louvar o Senhor com adufes e danças. Então há pessoas também que acham que a dança é justificável, você pode dançar para adorar o Senhor, você pode usar instrumentos de percussão rítmica, etc. Só que, como eu já disse e repito, você não pode simplesmente pegar textos da Bíblia e justificar posicionamentos. Você tem que entender e tem que saber interpretar esses textos bíblicos. Você deve fazer pelo menos 3 considerações básicas se você quiser utilizar passagens como o Salmo 149 e o Salmo 150 para justificar o uso de instrumentos de percussão rítmica no culto hoje em dia. As 3 considerações são as seguintes. Primeiro, você tem que entender que algumas alusões à música dos livros poéticos são metafóricas. Metafóricas, ou seja, são figuras de linguagem. Você então não pode pegar ao pé da letra a metáfora e querer interpretá-la literalmente ou rigorosamente. Essa é a primeira consideração. Segunda, há variadas combinações de instrumentos no livro dos Salmos. Por exemplo, o Salmo 149, como nós já mencionamos, menciona flauta, aduf e harpa, para você louvar o Senhor desta forma. Já no Salmo 150 fala de adufes e danças. Mas se você vai ao Salmo 33, versículo 2, ali fala para você louvar o Senhor com harpa e saltério, por exemplo. Somente instrumentos de corda. Se você vai ao Salmo 43, versículo 4, ali fala a menção de louvar o Senhor somente com a harpa. Então você tem que fazer essa segunda consideração. Há diversas combinações no livro dos Salmos. Então, por que eu deveria ficar com a lista do Salmo 149 ou 150 e não ficar com a do Salmo 33 ou a do Salmo 43? Terceira e talvez mais importante consideração que você deve fazer antes de fazer esse tipo de justificativa, de pegar textos aleatórios e aplicá-los de forma rigorosa, é a seguinte: há grande uso de linguagem figurativa na poesia hebraica dos Salmos. Grande uso de linguagem figurativa. Então, se você pensar dessa forma, temos que louvar o Senhor com adufes e danças, e tem que ser dessa forma. Se você quiser que seja dessa forma, ok. Então você vai ter que considerar outra coisa também. No Salmo 149, onde fala de flauta, aduf e harpa, ali no versículos 5 e 6, fala também que você deve louvar ao Senhor no leito, isto é, na cama, com espadas nas mãos. Então, se você for pegar literalmente, radicalmente, essas passagens para justificar a sua posição, então você também tem que incluir esses elementos aqui. Você tem que louvar, além de aduf, harpa e flauta, você tem que também louvar no leito e ter espadas nas mãos, literalmente. No Salmo 150, no versículo 4, onde fala que temos que louvar com adufes e danças, no versículo 1 diz também que nós temos que louvar o Senhor no santuário e no firmamento. Como é que dá para fazer isso literalmente? Então você tem que entender que há um uso abundante de linguagem figurativa na poesia hebraica dos Salmos.